forças amigas. Eu gostaria, antes de tudo, agradecer de forma muito sincera pelo convite, pela confiança, a Neide, a Neise, a tia Ana, que está ali escondidinha, e toda a coordenação do Quinto CRE. E agradecer também todos os trabalhadores que atuaram de forma anônima para que esse evento se realizasse. O tema da noite de hoje: paz na tempestade. Como conquistá-la? É possível conquistar paz em meio à tempestade? Em meio às tribulações? Será que é possível? A resposta a essa pergunta vai depender exclusivamente do nosso ponto de vista, do ponto de vista com que fitamos a vida. Aqueles que ainda fitam a vida sob a ótica da matéria, a resposta é não. Não existe a menor possibilidade de eu ter paz sem que as circunstâncias exteriores colaborem para isso. Aqueles que já adquiriram algum amadurecimento espiritual, a resposta é sim. É possível adquirir paz em meio à tempestade, e inclusive não haverá outro caminho para a conquista da paz verdadeira. Então a resposta para essa pergunta, se existe possibilidade de ter ou não paz em meio à tempestade, vai depender muito do amadurecimento espiritual daquele que questiona. Porque nós somos ainda criaturas muito personalistas, muito cheios de verdades e de opiniões pessoais. Cada um tem uma verdade. A gente costuma falar que existem 3 verdades: a nossa, a do outro e a verdade. À medida que nós nos amadurecemos espiritualmente, nós vamos nos distanciando da nossa verdade, do nosso personalismo, e se aproximando da verdade única, universal. Muito bem. Existe uma aliada, inclusive é a principal aliada para a conquista da paz. A principal aliada para a conquista da paz interior se chama compreensão. Quem ainda não compreende, que não tem ainda capacidade de concatenar as informações, não consegue, por exemplo, extrair o espírito da letra nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Não consegue ler a Escritura Divina em letras humanas. É preciso que nos amadureçamos para daí adquirir compreensão, para daí adquirir paz. Amadurecimento nos conduz à compreensão, que nos conduz ao início de uma conquista de uma paz interior. Mas o amadurecimento requer exercício. A maior prova de que existe possibilidade de adquirir paz em meio à tempestade, muitas vezes está ao nosso redor. Porque a gente pode perceber que algumas pessoas são extremamente pobres, extremamente enfermas, mas têm paz em abundância. Já outras são portadoras de saúde física ou de amplo recurso amoedado, mas ainda mendigam o pão da tranquilidade e da paz interior. Isso a gente vê o tempo todo. 2 criaturas que enfrentam tribulações bem parecidas. Bem parecidas. Um se permite sofrer imensamente por conta da tribulação pelo qual está experimentando. O outro já não sofre tanto. Por quê? Porque as pessoas se diferem e muito em estágio evolutivo. Imagina 2 criaturas
que por conta dos equívocos do passado, estão experienciando hoje uma situação de cadeirante. E juntamente com essa situação, a situação de um grave aperto financeiro, ao ponto de depender da comiseração pública para sobreviver. Para um, essa é uma tribulação muito difícil, onde a pessoa só pensa em desistir, só pensa em cometer suicídio. Para outro, já consegue levar mais tranquilamente a vida. Nos finais de semana dá até aula de surf, mesmo cadeirante. Então a gente vai ver que o sofrimento nada tem a ver com a tribulação em si. O sofrimento tem a ver com estrutura espiritual. Estrutura espiritual. O nosso orgulho é que nos conduz a interpretar de outra forma. O nosso orgulho é que nos conduz a querer entender de que o que nos faz sofrer é o problema em si, e não a falta de maturidade espiritual. Fruto do orgulho, fruto do egoísmo. Vamos recordar daquele episódio bíblico onde Jesus, quando se encontrava no átrio exterior do Templo de Jerusalém, onde muitos chamam de pátio também, e o seu companheiro de jornada, desde muito tempo, chamado Pedro, olhou para Jesus acorrentado, com os centuriões romanos conduzindo a Pilatos. E eles perguntaram a Pedro: você conhece esse homem? Você conhece esse Nazareno? E Pedro respondia: não, nunca o vi. Eu vou repetir, não minta. Você conhece esse Galileu? Já falei, eu nunca o vi na minha vida. Vou perguntar mais uma vez: você conhece Jesus Cristo? Não, nunca o vi. Jesus não desviou o olhar um minuto sequer, um segundo sequer dos olhos de Pedro. E nas entrelinhas, extraindo o espírito da letra, a gente pode perceber que Jesus imediatamente amparou e perdoou. Imediatamente. Perdoou o amigo no qual dormiu várias vezes na sua casa, no qual hospedou várias vezes na sua casa. Imediatamente. Aí eu pergunto, naquele exato momento, Jesus acorrentado, algemado, vigiado, Pedro não estava acorrentado, não estava algemado. Quem estava preso naquela situação? Do ponto de vista material, Jesus. E do ponto de vista espiritual, quem estava preso? Mas quem estava enfrentando turbulências, obstáculos, não era Jesus? Sofrimento tem alguma coisa a ver com circunstâncias exteriores? Jesus estava sofrendo? Jesus sofria? De forma nenhuma. Não sofria. Apenas dor física, passageira, efêmera. Jesus enfrentava tribulações, mas quem se encontrava algemado de verdade era Pedro, algemado na sombra do medo, na sombra do desespero, posteriormente na sombra do arrependimento. Jesus estava acorrentado, prestes a ser brutalmente torturado, depois crucificado. Mas quem estava sofrendo? Pedro. Pedro que se entregou desesperadamente ao remorso. E se não fosse a intervenção de Jesus, quando Jesus na cruz pediu: Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem, onde Deus imediatamente enviou o anjo da misericórdia, que se juntou com o anjo da fé, da esperança e da caridade. E Jesus orientou que fosse, depois de socorrer Judas, que tinha acabado de suicidar,
fosse salvar Pedro, fosse acalentar Pedro para que ele não enlouquecesse de remorso. É o significado do amor verdadeiro. O perdão é o principal atributo do amor. O maior obstáculo para a conquista da paz interior é a visão limitada, é a visão imediatista com que nós enxergamos os acontecimentos. Justamente por fitar a vida pelo prisma material, nós tendemos a depositar justamente nas coisas materiais a solução para todos os nossos problemas. Eu tenho um problema? Alguma coisa tem que acontecer no mundo, do lado de fora, para que eu adquira paz. Por quê? Porque eu fito a vida sempre sob o prisma da matéria. Se eu estou passando por uma grande dificuldade financeira, a forma de adquirir paz é o quê? Arrumando um bom emprego, ou qualquer emprego, para botar a cabeça no travesseiro, falando, não devo nada para ninguém, financeiramente falando. Eu não vejo outra forma de adquirir paz. Por quê? Porque eu adquiri o hábito de fitar a vida só sob o prisma da matéria, desperdiçando a lição tão útil para a gente, que é aprender a adquirir paz ainda em meio à tempestade. Se eu estou passando por um momento de doença orgânica, doença do corpo físico, eu só vou ter paz, eu vou ter felicidade quando eu adquirir saúde física. Como se Deus permitisse que um filho seu sofresse inutilmente. Quanta ingenuidade. Mas existe outra forma de adquirir felicidade. Se eu estiver doente, se algum membro da minha família estiver doente, se não for através da aquisição da saúde. Eu sou tão infantil que eu não sei adquirir felicidade de outra forma. Não sei. E depois que eu adquiro saúde, o que eu faço com ela? Depois que eu adquiro dinheiro, o que eu faço com ele? Sou tão infantil que não sei lidar com as facilidades. Vou gastar tudo em proveito próprio, tanto a saúde quanto o dinheiro. Será que a gente sabe pedir? Porque nas nossas preces a gente pede a Deus o quê? Dinheiro, saúde, mais tempo, porque a gente tem pouco tempo. Mas será que a gente sabe fazer bom uso da fortuna amontoada? Será que a gente sabe fazer bom uso da saúde adquirida? Ou será que a gente sabe fazer bom uso da hora vazia? Não. Então, a partir de hoje, quando a gente for fazer prece, vamos saber pedir. Vamos pedir a Deus o quê? Coragem, discernimento, sabedoria, força, fé, para suportar todas as vicissitudes da vida. E agradecer a Deus pelo quê? Pelos momentos difíceis, pelas circunstâncias difíceis, pelos parentes difíceis, pela difícil dificuldade financeira, porque se não fossem por essas situações, nós não sairíamos do lugar. Mas a gente agradece a Deus por isso? Normalmente não. Agradece a Deus pelo conforto material, pela boa saúde que tem, agindo com uma certa hipocrisia. Porque Deus está observando que a gente tem saúde, mas também está observando qual uso que a gente faz da nossa boa saúde. O quanto que a gente está dando mais para nós do que para o outro. A gente agradece a Deus pelo conforto material, mas Deus também está observando o uso que a gente está fazendo dos recursos materiais que nos foram emprestados. Então, a partir de hoje, nada de agradecer por recursos materiais ou por excesso de saúde. Não. Vamos pedir a Deus para que tenhamos discernimento, sabedoria para fazer bom uso dessas ferramentas, porque somos ainda muito infantis para saber lidar com as facilidades. A tentação ainda é muito grande para o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Nós temos depositado a nossa felicidade, se a gente for parar para perceber, sempre no se e sempre no quando. Se fulano se afastar de mim, se eu arrumar um bom emprego, quando isso acontecer, ou quando aquilo acontecer, eu serei feliz. Nós depositamos a nossa chave da felicidade no se e no quando, esquecendo que nós mesmos
podemos adquirir felicidade independentemente das circunstâncias exteriores. Mas sabe por que a gente age assim? Porque a gente enxerga a vida muito de perto. A gente, mesmo acreditando na vida eterna, está acostumado a observar a vida do berço ao túmulo. É esse o problema. A gente enxerga muito de perto. Imagina um inseto que vive 16 dias. Ele nasceu num clima chuvoso, em pleno inverno. Morreu num clima chuvoso, em pleno inverno. Aí ele chega no plano espiritual. E aí, como é que foi lá? Deus me livre. Um frio lascado, só chuva. Não, mas existem outras estações. Existe a primavera, existe o verão. Não existe nada disso não. A gente olha muito de perto. Só que à medida que a gente amadurece, vai amadurecendo, a gente vai afastando do problema, dando ao problema o verdadeiro tamanho que ele merece. Porque ele tem um tamanho, mas se eu pegar essa cadeira, que é o meu problema, e observar muito de perto, esse problema é grande ou pequeno? Imenso. Eu não estou dando a essa cadeira o verdadeiro tamanho que ela merece, porque eu estou olhando muito de perto para ela. Eu faço um trabalho pessoal, interior, e me afasto. Se alguém for botar fita métrica na cadeira, ela vai ter o mesmo tamanho de quando eu estava perto dela. Só que no meu ponto de vista, aquele problema não é tão grande assim. Por quê? Porque eu me amadureci. Consequentemente, eu adquiri mais coragem para enfrentá-lo. Porque quando eu estava observando ele de perto, eu só queria saber de sumir. Eu pedia a Jesus Cristo para me levar daqui logo, para chegar o momento da minha morte, como se ele fosse ouvir tamanho de espaltério. Ao invés de pedir força, coragem, para adquirir resignação, ao invés de buscar amadurecimento espiritual para suportar o problema que nós mesmos imploramos a Deus para que nos fosse dado, para que nós ficássemos quites com a nossa própria consciência. Mas a maioria de nós se amedronta, se acovarda diante do problema, como se nós não o merecêssemos, como se Deus fosse um criador injusto, um monstro, que fizesse um filho sofrer mais do que o outro. O que acontece é que nós precisamos mudar a forma de pensar em relação a quem nós genuinamente somos. Quando a gente olha para o espelho, a gente olha o quê? Um pedaço de carne. E aquele pedaço de carne, aquele reflexo, faz com que nós nos enganemos. Faz com que nós imaginemos que nós somos carne. Nós nos impressionamos muito facilmente com o que a gente vê. Nós somos pedaço de carne. No Velho Testamento, lá está escrito que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é ser humano, Deus é carne. Deus é matéria. Existe algo de material em Deus? Não. Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Deus não é nada material, nós somos matéria? Nós somos essencialmente espiritual. 100%. Não tem nada de matéria em nós. Nós nos utilizamos da matéria, seja na qualidade de encarnado ou desencarnado, porque o perispírito, meu anjo de guarda que está aqui do meu lado, vocês estão vendo ele? Cabelo todo assanhado. Ele é semimaterial. Para Jesus Cristo, uma pedra bruta. Apesar de eu não conseguir tocar, porque estamos em vibrações diferentes, só por isso. Só por isso. Só que nós, tanto eu quanto o meu anjo de guarda, que estamos um pouquinho só diferente em termos de vibração, nós ainda estamos nos utilizando da matéria para nos comunicarmos, para expressar os nossos pensamentos. Mas nós somos, não vamos misturar o que nós somos com o veículo que nós usamos. Perispírito, corpo material é tudo veículo. Nós somos essencialmente espírito, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Chega de ter aquela infantilidade de pensamento de achar que Deus é um ser humano. 2 braços, 2 pernas, barbas brancas, com básculo em punho, com um bocado de serafins, de anjos prostrados aos seus pés. A gente não é mais criança.
Nós somos espíritos. Nós não somos seres carnais que um dia iremos experienciar uma vida espiritual. Nós somos antigos seres espirituais que, por necessidade de evolução, experimentamos diversas experiências carnais. E é nesse tipo de pensamento que nós temos que nos habituar a pensar. Porque não existe outra forma de enxergar a vida sob o prisma material se primeiramente a gente não conseguisse enxergar como espírito. A gente ouve muitas pessoas falando: quando eu entrei em desdobramento, meu espírito fica parecendo que o carro está falando do motorista. Meu espírito? Você não é o espírito? Então vamos mudar de pensar. Quando eu entrei em desdobramento e meu pedaço de carne ficou lá na cama, jogado, é assim. Quando eu desencarnar e meu pedaço de carne podre for para aquele pedaço de caixão, é assim que ele tem que pensar. Mas normalmente a gente pensa ao contrário, não é verdade? Como se fosse o corpo falando. Então eu não vim aqui nessa noite para se comunicar para criaturas encarnadas. Nessa noite eu vim aqui para se comunicar com seres imortais. Assim como Jesus, assim como os apóstolos, todas as mensagens que eles deixaram não foram para seres encarnados, foram para seres imortais. Das 7,3 bilhões, com B de bola, das 7,3 bilhões de criaturas encarnadas no planeta Terra, nem todas sofrem, nem todas, mas todas experimentam tribulações de alguma natureza, absolutamente, que podem ou não ocasionar sofrimentos, porque a dor, ela é um produto de quem a sofre. Cristiano, será que aquele ator famoso de Hollywood, será que ele enfrenta tribulações? Enfrenta. Não parece, porque ele é rico, bonito, famoso. Vai morar na casa dele. Mora na casa dele, passa uma semana com ele. Você vai perceber. Ele está simplesmente passando pela maior prova que o ser humano pode passar, que é a prova da riqueza e da fama. Para o estágio espiritual que nós nos encontramos, enfrentar esse tipo de prova é quase um suicídio espiritual. É quase um suicídio espiritual. E nós somos tão apegados à carne que a gente fala: na próxima vida eu quero vir rico. Aí vem Jesus e fala: Pai, perdoe. Eles não sabem o que estão falando. Estão hipnotizados pela matéria. Graças a Deus, depois que a gente desencarna, a gente muda de ideia, né? Mas enquanto a gente está encarnado, a gente pede muito isso. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo Código Penal da Vida Futura, ele organizou o estudo, sistematizou, deixando claro para todos nós que o sofrimento, ele é atrelado proporcionalmente às imperfeições que nós temos. Se eu sofro muito, é porque eu ainda sou portador de muita imperfeição. À medida que eu vou depurando-me, à medida que eu for substituindo imperfeições por virtudes, lá na frente eu vou sofrer menos. Sofrimento tem a ver com imperfeição, diretamente. Não com tribulação, com imperfeição. Se eu pegar um copo agora aqui, soltar esse copo, o que acontece com ele quando ele entrar em contato com o chão? O que vai acontecer com o copo? Ele quebra? Eu nem falei de que é feito o copo, porque vocês têm tanta certeza que o copo iria quebrar. A gente está tão acostumado, né, de se dar mal na vida, de se vitimizar, que a gente acha que vai quebrar. De fato, se o copo for de cristal, ele irá quebrar. Mas se ele for um copo de diamante, já lapidado, não vai nem arranhar. Se o copo for de cristal, eu soltar esse copo, não importa a altura, eu posso soltar de 1 centímetro do chão, concorda? Ele vai quebrar, vai se estraçalhar todo. Aí eu pergunto, o que vai levar o copo a quebrar?
a altura do precipício? A pessoa que empurrou o copo ou a fragilidade do objeto? A fragilidade do objeto. Nada tem a ver com a altura do precipício, muito menos com quem empurrou o precipício abaixo. Muito menos quem empurrou. Tem a ver com fragilidade. E aí a gente vai encontrar parentes ou entes nos traindo, cônjuge traindo cônjuge, irmãos, amigos, parentes pegando dinheiro emprestado e não devolvendo, seja por má fé, seja por descontrole das finanças. E a gente vem sofrer imensamente com isso. Pouco importa o tamanho do precipício, pouco importa quem empurrou. Se a gente sofre, é só por uma razão. Por quê? Por causa da fragilidade espiritual. Só por essa razão, quer concorde ou não. Porque quando a gente discorda é orgulho em frenéticas vibrações. Não importa o sofrimento. Está sofrendo por causa da perda de um ente querido? Enfermidade? Está sofrendo por causa de uma situação financeira muito delicada? Cobradores batendo na porta o tempo todo? Está sofrendo por causa de uma decepção familiar ou amorosa? Está sofrendo por causa de uma doença em você mesmo ou em algum ente querido ou amigo? Trata de se amadurecer espiritualmente. O sofrimento passa. O sofrimento passa. Quando se amadurece espiritualmente. Quanto mais você se entrega à infantilidade espiritual, mais o problema se agrava, mais o sofrimento aumenta. Independente das circunstâncias exteriores. Independente. Então, para adquirir resistência espiritual, é preciso de compreensão. É preciso que eu compreenda. Só que para adquirir compreensão, é preciso de quê? Instrução. É preciso que eu me instrua. Só que para adquirir instrução, é necessário bom senso, para saber extrair o espírito da letra. Porque não adianta nada eu entrar numa casa espírita, frequentar os estudos, me instruir. Se eu não souber extrair o espírito da letra, daquilo que está escrito, eu não vou adquirir compreensão. Eu conheço muitos irmãos que já frequentam estudos há anos e não adquirem compreensão. E a maior prova disso é a forma como ele reage diante dos problemas. Por quê? Porque não soube extrair o espírito da letra. Não conseguiu concatenar a informação. Então, se souber extrair o espírito da letra, adquire compreensão. E a compreensão não se perde. Quer uma prova que a compreensão não se perde? Tenta descompreender que 2 mais 2 é 4. Por mais que você se esforce. Pode fazer o esforço que você quiser. Quando você compreende que Deus existe. Quando as pessoas me perguntam, Cristiano, você acredita mesmo que Deus existe? É claro que não. Eu compreendo. Eu sei. Então hoje eu tenho 3 filhos, eu posso perder as 3 para se dedicar. Vou sofrer por causa do instinto de conservação, assim como o leão sofreria também, uma leoa, quando perde os filhotinhos. Só que jamais eu ia me rebelar contra Deus, por quê? Porque eu já compreendo que Ele existe. Eu não consigo descompreender, assim como eu não consigo descompreender que 2 mais 2 é 4. Eu não tenho como falar, Deus não existe, porque se Ele existisse, Ele não faria eu sofrer, etc. Não tem como. Eu já sei que Ele existe. A física quântica já comprovou. Cristiano, você acredita mesmo em reencarnação? Claro que não. Até 5 anos atrás eu era ateu. Se hoje eu faço palestra, defendo a tese reencarnacionistas, é porque já foi comprovado. É porque eu sei que ela existe. Jamais eu ia vir aqui para frente para poder falar minha opinião pessoal. Isso seria irresponsabilidade. Ou qualquer palestrante sério também que viesse aqui na frente e falar opinião pessoal. A quem interessa a minha opinião pessoal, pelo amor de Deus? Criatura tão imperfeita. Quando a gente adquire compreensão, a gente começa a adquirir paz. A gente começa a enfrentar com muito mais resignação e mais coragem qualquer tipo de problema, não importa ele qual seja. Qualquer tipo de obstáculo. Por quê? Porque adquiriu compreensão. E à medida que a gente vai adquirindo compreensão, o sofrimento vai acabando. Eu não falei problemas nem circunstâncias exteriores. Não falei. Até porque
Eles são bênçãos. A gente aqui não consegue enxergar eles como bênçãos. A gente, inclusive, descarta as bênçãos que Deus manda para a gente só porque elas não vêm na embalagem que nós esperamos. Quantas vezes nós já desperdiçamos as bênçãos divinas? Só porque elas não chegaram na embalagem que nós estávamos esperando. Imagina minha filha de 3 anos abrindo a porta querendo ir para a rua passear 2 horas da manhã. Eu vou lá e tranco a porta e falo não. Ela começa a chorar. Ela está desperdiçando uma bênção ou não está? Está desperdiçando uma bênção. Se eu falei não para ela, é para o bem dela, para a segurança dela. Quantas vezes a gente quer se entregar para a vida, para a boemia, fazer viagens internacionais, trocar de carro todo ano, aí vem aperto financeiro, vem demissão, vem humilhação, doenças. É Deus falando, não, meu filho, vai por aí não, que você vai se ferir muito. Então a gente descarta muito as bênçãos de Deus, só porque elas não chegam nas embalagens que nós esperamos. Então só através da compreensão é que nós iremos nos libertar das algemas da ignorância, que tanto tem nos impedido de dar o primeiro passo rumo à conquista da paz interior. É por isso que disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E adquira compreensão, e você vai estar livre, não vai estar sofrendo. Independente das circunstâncias exteriores, você não vai estar sofrendo. Em nosso processo evolutivo, nós estamos atualmente vivenciando uma fase muito complicada, nunca antes vivenciada. Nunca antes vivenciada. Que é a fase da experimentação. Errando hoje para aprender amanhã. Errando amanhã para aprender depois. Portanto, nós precisamos saber que nós estamos aqui hoje, todos nós submetidos a um mecanismo. Conhecido como mecanismo de redenção. Desse mecanismo, ninguém escapa. Todos nós estamos submetidos ao mecanismo da redenção. E é preciso compreender como este mecanismo funciona. Caso contrário, será simplesmente impossível adquirir resignação diante das nossas aflições, se a gente não compreender como é que esse mecanismo funciona. Todos nós, sem exceção, experimentamos tribulações de naturezas diversas. Mas se a gente não buscar compreender a infinita justiça de Deus, através da pluralidade das existências, nós não compreenderemos o sentido de tais tribulações. A gente não vai compreender por que uns sofrem tanto e outros tão pouco. Inclusive membros da mesma família, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Então, se não for considerar a pluralidade das existências, a reencarnação, a gente encerra até o estudo por aqui. Esse estudo não é sobre prova científica da reencarnação. Isso aí é um outro estudo. Então, a gente está partindo do pressuposto de que todos aqui concebem a ideia, mesmo que não compreenda, concebem a ideia reencarnacionista. Para tudo fazer sentido. Senão a gente vai ter, no máximo, respostas infantis diante da aparente injustiça de Deus. Respostas infantis. Por isso que deve se considerar a pluralidade das existências. Então, partindo desse pressuposto, de que todos nós concebemos a ideia reencarnacionista, de que todos compreendem a justiça de Deus, e que ela só tem fundamento quando se admite a reencarnação, nós iremos passar para o próximo estágio de raciocínio, que é justamente compreender os mecanismos de redenção e de resgate. Vamos ao próximo estágio, adquirir compreensão. A partir do momento em que nós iniciamos a nossa etapa evolutiva na fase hominal, Homo sapiens sapiens, a partir desse momento, nós passamos a ficar mais responsáveis pelos nossos atos, bons ou maus. Porque antes dessa fase, Homo sapiens sapiens, quando todos nós éramos neandertais, por exemplo, ou pterocanthus erectus, que é a última fase antes do Homo sapiens sapiens, quando tudo de errado que nós fazíamos
era considerado apenas um erro primitivo, um equívoco. Não tinha efeito. Era aprendizado apenas. Hoje, a partir do momento que a gente ingressou na fase Homo sapiens sapiens, todos os equívocos cometidos, nós iríamos ter que arcar com as consequências. Todos, sem exceção. É aí que se inicia o entendimento da lei de causa e efeito. É por isso que nessa fase evolutiva da nossa existência, se dá sempre num mundo de expiação e prova. Porque toda vez que nós cometemos o erro lá atrás, nós iremos passar por tribulações, a que iremos dar o nome de expiações. E o mundo de expiação e prova, a principal característica são justamente as tribulações e as dificuldades. A principal característica do mundo de expiação e prova, que é esse que a gente já está no finalzinho. Deus queira que nós também estejamos só no finalzinho dele. Porque pode ser que muitos de nós sejamos conduzidos a um mundo de expiação e prova que está no seu início, não ingressando no mundo de regeneração, que é o reino de Deus que Jesus nos prometeu há 2000 anos. Então, desde aquele momento que nós ingressamos na fase Homo sapiens sapiens, na fase hominal, a reencarnação, ela passou a ter em nossa existência um propósito mais complexo. E aí eu pergunto, qual é o principal propósito da reencarnação para a criatura humana? O principal propósito. Quando a gente adentra na doutrina espírita, vem as respostas imediatas, né? Evoluir. Do ponto de vista da psicologia profunda, qual é o principal propósito da reencarnação para a criatura que vivencia a fase hominal? Essa fase aqui é passageira também, depois a gente vai vivenciar a fase angelical, que é uma fase onde se encontra Jesus Cristo e as criaturas puras. Mas nessa fase que a gente se encontra, qual é o principal propósito da reencarnação? O assenhoramento da própria existência. Esse é o principal propósito dessa fase que nós estamos vivendo. À medida que nós vamos reencarnando, nós vamos ficando mais senhores de si. Nós vamos adquirindo mais discernimento do que é certo e do que é errado. Nós vamos conquistando mais consciência. É por isso que você vê tanta gente cometendo algumas atrocidades e fala, como é que consegue? Eu jamais faria isso. Jamais faria, mas já fez. Por quê? Porque você também já foi infantil. Você também já foi criancinha. Do ponto de vista espiritual. Já cometeu atrocidades também. O orgulho talvez vai bloquear esse pensamento. Você cometendo atrocidades, você que se considera santo, a perfeição em pessoa, não, jamais faria o que o outro está fazendo. Nosso orgulho conduz também esse tipo de raciocínio. Por quê? Como a gente não fita a vida sob o prisma da matéria, eu não consigo enxergar um espírito infantil habitando um corpo de adulto, cometendo atrocidades. Eu enxergo apenas um homem barbado, matando, roubando, estuprando. Tamanha é minha dificuldade de enxergar um espírito infantil habitando um corpo humano. Então, a partir do momento que a gente adquire compreensão, eu julgo menos. Porque se minha filha de 3 anos derruba água na mesa, eu vou punir ela, deixar ela 1 semana de castigo? Não. Por quê? Porque é da idade dela. Eu vou punir proporcionalmente à idade dela? Eu vou julgar? O que a gente faz quando a gente vê corruptos na televisão? Quando vai preso, comemora. Quando não vai preso, ataca verbalmente, com ódio voraz. Tamanha a dificuldade de não conseguir enxergar um espírito infantil habitando um corpo de um adulto. Por essa razão, nós estamos vivenciando a fase mais complicada da nossa jornada evolutiva. Mais complicada. Sabe por quê? Pensa comigo. Hoje nós já nos assenhoramos de nossa existência. Se eu continuar cometendo o mesmo erro que eu cometia no passado, 5, 10 existências atrás, o que vai me ocasionar maior dor? O equívoco de hoje ou o equívoco do passado? Há uns 2 anos atrás, o Globo Repórter fez uma reportagem dizendo que numa tribo indígena,
Era comum, se um filho nascesse, por exemplo, com síndrome de Down, a mãe pegar o índiozinho com síndrome de Down e lá no meio do mato, sozinha, ela e o filho, matar e enterrar. Cultura. Imagina uma mãe dita civilizada fazer o mesmo, uma mãe de cidade grande. Pegar um filhozinho que nasceu com síndrome de Down, matar e no quintal da casa enterrar. Quem vai sofrer mais de dor moral, de culpa? A mãe da cidade grande ou a Índia? A mãe da cidade grande. Natureza da infração: assassinato. Gravidade: matar o próprio filho. Quantidade: matou um só. Se a natureza é igual, a gravidade é igual e a quantidade é igual, por que ambas sofrem de forma tão diferente? Toda vez que nós cometemos uma infração à lei de Deus, que está escrita na nossa consciência, toda vez, uma luzinha se acende chamada culpa. Quando nós desencarnamos, ficamos livres do invólucro carnal, que é uma espécie de filtro para a culpa vai se transformar em dor moral. O tamanho dessa dor moral, e segundo Emmanuel no livro Consolador, a dor moral é muito pior que a dor física. O tamanho dessa dor moral vai depender de quê? Da natureza da infração? Da gravidade? Ou da quantidade? E isso vai ajudar. Mas o que vai mais determinar o quanto iremos sofrer pelo equívoco cometido vai ser o quanto nós nos assenhoramos de si mesmo. Imagina aquela mãe da cidade grande que matou o filho. Ela vai enlouquecer no plano espiritual. Implorar a Deus para passar por sofrimento semelhante na próxima encarnação. Já aquela índia, ela pode até sofrer um pouquinho de dor moral, fazer uma cosquinha, mas não o suficiente para ela ajoelhar e implorar a Deus para que ela sofra o que ela fez sofrer. Não o suficiente. Por quê? Porque ela ainda precisa passar por várias existências para se assenhorar de si mesma o quanto aquela mãe da cidade grande se assenhorou já. Então, o que determina o nosso sofrimento é o quanto nós nos assenhoramos de nós mesmos. Sabe por que nós vivenciamos a fase mais complexa da nossa jornada evolutiva? Presta atenção. Hoje, nessa encarnação atual, eu venho cometendo, por força do hábito, os mesmos equívocos que eu cometia no passado. Só que com um detalhe, com um agravante. Eu já me assenhorei muito da minha existência. Qualquer infração que eu cometer à lei de Deus, por menor que seja, vai me causar uma dor moral imensa. No plano espiritual, a dor moral vai me conduzir ao arrependimento sincero. O arrependimento sincero vai conduzir a criatura humana ao processo expiatório, que são as tribulações, são as doenças de ordem física, são as disfunções emocionais e psicológicas, são as dificuldades financeiras, são as perdas dos filhos em tenridade. Isso tudo acontece por conta de quê? Equívoco do passado e dor moral. Olha o mecanismo de Deus como é perfeito. Isso tudo para fazer a criatura o quê? Diminuir, erra menos. Porque se você continuar com essa força do hábito de errar muito, você vai sofrer muito lá na frente. Então faz o quê? Erra menos. Erra menos que dói menos. Olha a necessidade da pessoa se assenhorar de si mesma. Então, à medida que a gente vai reencarnando, a gente vai se assenhorando de nós mesmos, adquirindo mais consciência e, consequentemente, errando menos. É um mecanismo de defesa do próprio espírito. Eu sei que se eu errar muito, eu sei que se eu insistir naquele erro infantil que eu vinha insistindo, em agredir o meu próximo, em roubar o meu próximo, em matar, em falar mal da vida dos outros, que eu sei que aqui em Iguaçuí não acontece isso. Se eu continuar insistindo nessas infantilidades, lá na frente eu vou sofrer muito. E muito. Então, a fase que nós vivenciamos hoje é a mais complexa do espírito. Porque a gente comete os mesmos erros do passado, só que a gente sofre mais de dor moral. É a fase mais complexa. A gente nunca vivenciou uma fase tão complexa na nossa trajetória evolutiva. Então, o que definirá o meu futuro, se ele será de tormentos, ou se ele será de felicidade, o que será? O meu comportamento de hoje. A forma como eu me comporto hoje.
Aí eu pergunto para vocês, comportamento é causa ou é efeito? Se eu me comportar de uma dada maneira hoje, lá na frente eu posso ter felicidade ou tristeza. Então meu comportamento é o quê? O quê? Fiquei até surdo. Comportamento é o quê? Só minha sogra que falou. Causa. Mas comportamento... O pessoal está com medo de responder para não errar. Não sabia que tinha tanta gente orgulhosa assim, não. Comportamento também é efeito. Não é, Cristiano? Se comportamento é efeito, qual é a causa? Qual é a causa, então, do comportamento? A forma como me comporto, a forma errada como eu me comporto hoje, é em virtude de quê? Dos meus sentimentos, das minhas qualidades morais. Chico Xavier tinha uma boa qualidade moral ou uma má qualidade moral? Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o Papa Francisco. Observe o comportamento deles. É racional, não é, pensar que quanto maior a qualidade moral, melhor o comportamento? Então, comportamento é causa ou efeito? É os dois. Comportamento é os dois. É causa, porque o que a gente faz, a gente colhe na frente. É efeito, porque a qualidade dos nossos sentimentos, a qualidade dos nossos ímpetos morais irá refletir no comportamento, diretamente. Então, se a gente melhora a qualidade dos nossos sentimentos, automaticamente nós melhoraremos a qualidade dos nossos comportamentos, que tanto nos faz sofrer lá na frente. Então, a evolução espiritual tem a ver com sentimento. A evolução espiritual tem a ver com sentimento, que interfere na qualidade dos nossos relacionamentos. Porque, com exceção do ermitão, que por expiação vive isolado no meio do mato, todos nós vivemos em sociedade. Então, toda vez que eu infrinjo uma lei de Deus, automaticamente eu estou ferindo alguém que está do meu lado. Isso é fato. Isso é fato. Então, diante das leis de Deus, eu só tenho duas opções. Eu não conheço uma terceira. Se chegar algum palestrante aqui e falar uma terceira, me manda um WhatsApp para eu aprender. Diante das leis de Deus que estão escritas na minha consciência, na nossa consciência, só tem duas opções. Ou eu as infrinjo, ou eu as observo. Só essas duas opções. Ou eu respeito e eu infrinjo. Dada a minha infantilidade espiritual, a tendência é que eu infrinja mais do que observe-as. Se eu infringir a lei de Deus, como eu vivo em sociedade, isso quer dizer o quê? Que eu feri quem estava do meu lado. Como eu feri alguém que estava do meu lado, aquilo me acarretou o quê? Culpa. Quando eu desencarnar, dor moral que vai me conduzir ao arrependimento sincero, que vai me conduzir a um processo expiatório, que é a tribulação que pode me acarretar sofrimento. Bom, já sei que infringir a lei de Deus não é uma boa ideia, porque seria uma espécie de masoquismo espiritual. Então, minha melhor opção hoje é o quê? Eu nadar contra a correnteza, porque para eu praticar o bem hoje é difícil, para eu perdoar hoje é difícil, mas necessário, porque eu não quero sofrer mais, chega de sofrer. Eu tenho que nadar contra a minha natureza agressiva, primitiva, e observar a lei de Deus. Quando eu observo a lei de Deus, qual é o contrário de ferir? Porque se quando eu infringo eu estou ferindo, quando eu estou observando eu estou servindo. Eu observo a lei de Deus, estou servindo. Se alguém me agrediu, eu perdoei, eu estou servindo. Servir, servir, servir. Olha o que Jesus fez quando veio aqui. Se quando eu proporciono sofrimento, eu sofro lá na frente, quando eu proporciono serviço, alegria, qual é o futuro que me está reservado? Felicidade. Uma felicidade ainda desconhecida, porque felicidade é parâmetro. A felicidade que eu conheço hoje é com base em parâmetros, em comparações do que eu já vivi.
Como eu pratico pouco bem, isso quer dizer o quê? Que se eu começar a praticar muito bem hoje, já que eu nunca fiz isso, eu vou experimentar uma felicidade lá na frente nunca antes vivida, nunca antes experimentada. Você já imaginou viver uma felicidade nunca antes experimentada? É essa felicidade que nos está reservada se a gente conseguir nadar contra a nossa natureza agressiva, nosso ímpeto primitivo, e começar a observar as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Aí eu pergunto para vocês, servir é mais importante que ser servido? A resposta vai ser sempre depende, né? Depende do tamanho do meu orgulho. Porque se o meu orgulho for muito grande, eu vou falar, não, servir exatamente igual a ser servido, a importância. É importante eu servir dentro de casa, mas é muito importante que minha esposa me sirva também. Uma mão lava a outra. É assim que a gente costuma pensar? Amar é mais importante que ser amado? O que é mais importante? Vamos lembrar aquela música de São Francisco de Assis que você começou a cantar agora? Ó mestre... Quem é o mestre? Jesus, né? Então ele está pedindo o que a Jesus? Fazei com que eu procure mais o quê? Compreender que ser compreendido. Amar. Aí eu pergunto, o que é mais importante, amar ou ser amado? Se alguém me ferir, o problema é de quem? Do outro. Se eu não soube reagir à agressividade e eu reagir de igual forma, o problema é de quem? Aí o problema é inteiramente meu. Porque se o outro não gosta de mim, se o outro está me ferindo, faz uma prece por ele, porque ele está se endividando. Simplesmente por isso. Cada um devolve com aquilo que tem no coração. Te deram trevas, você vai devolver o quê? Deixa eu ver o que eu tenho. Ixi, quase não tem trevas. Vou devolver amor. Agora, quando alguém te agride, você agride de volta, é porque você está cheio de trevas aí no coração. Você é igual aquela poça de lama, que durante o tempo bonito, só reflete o céu azul. Quem olha, nossa, que pocinha linda. Mas quando o tempo fecha, quando a tempestade cai, que a poça se agita, aquela lama que jazia lá no fundo vem à tona, e aí todo mundo vê o quão sujo nós somos. Se a poça não tiver lama, ela vai balançar, vai ficar sempre aquela água limpinha, cristalina. E a pergunta é, o quanto de lama nós guardamos lá no fundo do nosso poço? Para a gente descobrir o quanto de lama nós guardamos, é só a gente pedir a Deus o quê? Circunstâncias difíceis, parentes difíceis, porque quando a gente é agredido, é aí que a gente mostra a nossa verdadeira envergadura espiritual. Não é a prática do bem. Ah, pratica muito bem, é uma pessoa boa. Não se engane. Tem muita gente que é carinhosa publicamente, mas intimamente é quase um monstro. É quase um monstro. Quer saber a verdadeira envergadura da criatura? Contraria. Pega na zona nevrálgica. Aí você vai ver. Ali é que a gente vê se a criatura é evoluída ou não. Agrediu muito o outro. Tem muitas existências pela frente ainda para se lapidar. Então a pergunta que a gente vai se fazer hoje à noite é: o quanto de lama eu guardo em mim? O que é mais importante, amar ou ser amado? Amar. Já pensou se Jesus pensasse ao contrário? Se ele achasse que era igual? Coitado de nós. Então o interesse pessoal e a extrema necessidade de ser amado, a extrema necessidade de ser compreendido, revela a nossa fragilidade psíquica. Nós ainda achamos que o amar e o servir só é válido se for recíproco, não é verdade? O amar e servir só é válido se for recíproco. Se eu fizer e não me fizer de volta, não faço mais. Egoísmo. Já pensou se Jesus fizesse isso? O que seria de nós se Jesus pensasse ou agisse da mesma forma? Então o egoísmo ele causa em nós uma espécie de miopia espiritual, fazendo com que nós enxerguemos a lei de amor da forma que nos convém. Nós ainda não compreendemos o que é amar, porque reiteradamente nós confundimos amor com paixão, amor com apego, amor com instinto de conservação. E a gente fala, eu te amo com tanta facilidade.
Esses dias eu fui realizar um casamento, me convidaram para realizar um casamento, um casal espírita que estava casando, fizeram uma reunião informal. Aí eu falei, eu não vou fazer o que o padre fala, porque o padre coloca vocês numa situação muito comprometedora. Você promete amar ela para toda a eternidade? Quando a pessoa fala prometo, ele está se comprometendo muito, porque a gente não sabe o que é amar. Você promete amar? Prometo. 2 meses de casado, vem a primeira briga, falta compreensão, falta perdão. O maior atributo do amor é o perdão. Você não prometeu amar? Você está descumprindo com a promessa? Aí a criatura descumpre com a promessa que fez com o padre uma centena, milhares de vezes durante a vida conjugal. Se comprometeu. Então não vamos prometer o que a gente sabe que a gente não vai conseguir cumprir. Porque a gente pouco conhece do que é o amor. Jesus falou, amai ao próximo. Jesus falou não, ele recordou o que está no Velho Testamento. Amai ao próximo como a si mesmo. Só que Jesus, talvez prevendo que nós deturparíamos o sentido da palavra amor, já que a gente não sabe direito o que é amar, a gente fala tanto que ama o outro, e aí falta com compreensão a todo momento, então a gente não sabe o que é amar. Prevendo tal deturpação, ele mudou. Ele nos deixou uma nova orientação. Amai uns aos outros como eu vos amei. Aí não tem erro. Aí não tem erro. Amai uns aos outros como eu vos amei. De vez em quando as pessoas perguntam, Cristiano, fazer a caridade focando na própria evolução não seria uma ação muito egoísta? Aí eu convido vocês para a seguinte reflexão. Quando você está lá no avião, e a aeromoça vem passar aquelas instruções iniciais antes do avião decolar. O que ela fala? Em caso de despressurização, máscaras de ar cairão. Primeiro coloque em você e depois de quem está ao seu lado. Primeiro se amadureça, primeiro se fortaleça espiritualmente para depois auxiliar. O amar a si mesmo é nesse sentido. Se eu sei que as minhas imperfeições me conduzirão ao sofrimento futuro, o que eu tenho que fazer para, do ponto de vista espiritual, deixar de sofrer lá na frente? Já que eu sei que o que me gera sofrimento são as minhas imperfeições, não as circunstâncias exteriores, o que eu tenho que fazer para sofrer menos? Olhar para o lado de dentro com a mesma voracidade que eu olho para o lado de fora. Quando o outro erra, você vai em cima, não vai? Quando você errar, vai em cima também de você. Sabe por que a gente raramente vai em cima da gente mesmo? Sabe por que a gente tem tanta dificuldade de fazer um trabalho interior? Porque a gente morre de medo de encontrar um monstro. O monstro lá de fora a gente é cheio de coragem para enfrentar. O monstro lá de dentro nós somos muito covardes para enfrentar. É esse o problema. Só que a gente tem que vencer esse medo de olhar para o lado de dentro, enfrentar esse monstro interior, porque vencendo o monstro interior é que nos vai assegurar uma felicidade futura. E não existe outra forma de conquistar paz se a gente, num dado momento, não falar, basta, a partir de hoje, vou olhar mais para o lado de dentro. Errar para o lado de fora? Misericórdia, compaixão. Errou para o lado de dentro? Severidade. Seja severo consigo mesmo quando você errar. Se a gente adquirir esse hábito de quem errar do lado de fora, você for misericordioso, você se compadecer, e toda vez que a pessoa errar, que você errar, você for voraz, severo, aí a gente vai estar no caminho certo para conquistar a verdadeira felicidade. Então amar é olhar mais para si, é tentar corrigir, dedicar maior tempo na correção dos seus próprios problemas, das suas próprias imperfeições. Amar-se é cuidar do coração, é se vigiar, é buscar fazer uma análise crítica e detalhada dos próprios comportamentos, na esperança de identificar, assim, os maus pendores que tanto nos conduzem a caminhos sombrios. É isso que é se amar. Então, já que eu aprendi a me amar, agora eu vou aprender a amar o próximo. É isso que é se amar. Na questão 919, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Porque eu tenho urgentemente que me melhorar nessa vida para adquirir uma felicidade futura.
vem Espírito da verdade e fala: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Quem foi que disse isso? Quem? Não foi Sócrates. Por que vocês falam Sócrates? Atribuem a Sócrates, né? Na realidade, Sócrates, abrindo parêntese, ele foi na cidade chamada Delfos, que não existe mais na antiga Grécia, para consultar um oráculo. E esse oráculo ele vivia num templo erguido em homenagem ao deus Apolo, que é o patrono da sabedoria na cultura do povo grego, que era politeísta. Na entrada desse templo erguido em homenagem a deus Apolo, tinha lá: conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás todo o universo e todas as verdades. E esse trecho ficou conhecido, atribui a Sócrates, mas essa é uma sabedoria muito mais antiga que Sócrates. Ele adentrou o templo, que ele foi consultar com um oráculo. Diante do oráculo, o oráculo perguntou: o que queres? É porque as pessoas dizem que eu sou sábio. Eu vim aqui saber se realmente eu sou sábio. E o oráculo perguntou: o que você sabe? O que Sócrates respondeu? Eu só sei que nada sei. E o que o oráculo respondeu de volta? Então você é o mais sábio de todos os sábios, pois você é o único que sabe que nada sabe. Primeiro passo para adquirir sabedoria: admitir que sabe muito pouco, independente do tamanho da vossa inteligência. Não importa o quão inteligente você seja, você sabe muito pouco. Muito pouco diante do tudo, ou do todo. E o Sócrates, que era uma criatura muito sábia, admitiu que nada sabia. Quando a gente passa a se conhecer de verdade, a gente começa a identificar alguns termômetros. Sabe qual é o melhor termômetro que vai sinalizar a nossa evolução moral? Contrariedade. Contrariou, vê a forma como você reage. Você está no trânsito, morrendo de pressa, atrasado para pegar um avião. Vê ali a forma como é que você reage. E nessa encarnação, isso foi o que eu mais pedi: paciência. Com certeza. Eu vou pedir isso durante as 7 encarnações seguidas ainda. Até faltando 5 minutos para embarcar o avião, 10 quilômetros, eu não estou nem aí. Aquela música, né? Estou nem aí. Vou para o hotel, volto. Mas isso daqui é umas 10 encarnações, não nessa. Minha zona nevrálgica. A contrariedade, a forma como você lida com a situação exterior é que dita o quanto a gente ainda precisa evoluir. E cada um de nós sabe identificar a zona nevrálgica, né? Uns são impaciência, outros são agressividade gratuita, outros é a necessidade de pegar ao que não lhe pertence, roubar, outros matar. Cada um sabe, cada um conhece a sua zona nevrálgica, outro sexo desajustado. Então, ao analisarmos as causas dos nossos comportamentos, nós teremos melhores condições de acertar no remédio. Os nossos comportamentos, vou dar um exemplo, os nossos comportamentos são frutos mais de quê? De infantilidade espiritual ou de enfermidade psíquica? Quando eu me comporto de forma agressiva, esse meu comportamento agressivo, olha a importância de se conhecer. Esse comportamento agressivo é fruto de quê? Da minha infantilidade espiritual ou da minha enfermidade psíquica? De qual dos dois? Isso aí, depende. A palavra depende hoje está precisando de um curso de direito, né? Depende de quê? Vamos dar um exemplo? Se alguém me agrediu, eu vou e reajo da mesma forma, eu agrido de volta. Infantilidade espiritual. Eu estou muito próximo ainda da minha linha, do meu ponto de partida, da minha origem primitiva. Quando eu vou lá e bato na orelha do leão, o que o leão faz? Me come. Ele agride de volta. Quando eu vou lá e mexo com o bicho mexe comigo. Não é assim? Então, toda vez que eu agrido quando sou agredido, quer dizer que é infantilidade espiritual. Agora, quando eu chego em casa e lá tem uma comida que eu não gosto, eu pego o prato e jogo no chão. Eu sou grosso com as pessoas, simplesmente porque tive meus interesses feridos. Ninguém chegou até mim
diretamente me feriu, me ofendeu. Não. Eu é que não gostei de uma determinada situação. Eu utilizei a intimidade como uma ponte para a hostilidade. E comecei a agredir gratuitamente. E aí não é só infantilidade espiritual. É mais grave. É mais grave. É enfermidade psíquica. Porque infantilidade espiritual se resolve com o tempo, quando a criatura amadurece. Enfermidade psíquica não tem prazo para se resolver. Porque a pessoa tem que se reconhecer doente. Agrediu porque foi agredido? Porque teve o orgulho ferido? Infantilidade espiritual. Olha a importância de se conhecer, não só para ajudar a si mesmo, mas também para ajudar a pessoa a quem está à nossa volta. Então, à medida que nós vamos adquirindo sanidade mental, nós vamos, consequentemente, mudando os nossos hábitos morais. E é a partir daí que nós vamos começar a sentir uma coisa que há muitos séculos nós não sentimos. Adivinha o que é? Deslocamento. Deslocamento. Porque só há deslocamento quando há transformação. Quando a gente muda de hábito moral, a gente está o quê? Se transformando. E quando a gente se transforma, a gente se desloca. Não existe outra forma de se deslocar se não for através da transformação. E aos poucos nós vamos nos libertando do homem velho para dar lugar ao homem novo. Aos poucos, onde a nossa conduta no dia a dia, ela vai tomando uma nova forma. E as nossas preocupações vão tomando um novo rumo. Simplesmente porque começamos a mudar os nossos pontos de vista. O que antes me preocupava, não me preocupa mais. Se antes eu me preocupava com as circunstâncias exteriores, se meu salário está alto, está baixo, se meu chefe brigou comigo, se eu não bati a meta do mês, se eu estou para ser demitido, se isso me preocupava, isso não me preocupa mais. O que me preocupa de verdade é a dificuldade que eu tenho em me melhorar. É quando eu olho para 3 anos atrás e vejo que hoje eu cometo os mesmos hábitos infantis que eu cometia 3 anos ou 5 anos atrás. Eu era muito impaciente 5 anos atrás, eu sou muito impaciente hoje. Eu me envergonho. Eu sou um exemplo, muito agressivo hoje, da mesma forma que eu era agressivo 3 anos atrás. Não me melhorei em nada. E isso é que vai passar a nos incomodar. Os problemas do lado de dentro, não os problemas do lado de fora. E é nesse momento que o nosso destino começa a mudar de forma efetiva, porque, do ponto de vista espiritual, a nossa vida era um quadro enfadonho de ser observado. Porque passa encarnação, entra encarnação, a gente cometia os mesmos erros, nos mesmos locais, com as mesmas pessoas, nada mudava. A partir do momento que a gente começou a se corrigir, começou a haver deslocamento, nosso destino começou a mudar. A gente não repetia destino, os destinos eram sempre diferentes, porque a gente começou a se transformar. Uma coisa mágica começou a acontecer. As preocupações espirituais, que hoje são secundárias, passaram a ser primárias. Passaram a ser primárias. O que era minha preocupação primária? Era salário, era a roupa que eu ia vestir, era ter um carro melhor do que o meu vizinho, era viajar todo ano. Essa era a minha preocupação primária. Hoje em dia, qual é a minha preocupação primária? Lá de dentro. O quanto eu preciso me corrigir. O quanto o meu próximo está sofrendo. Essa é a minha preocupação primária. Qual é a preocupação secundária? É o dar a César. Minha preocupação primária hoje é dar a Deus. A gente muda o ponto de vista. E a gente pode dar a Deus em qualquer lugar. Você está trabalhando. Alguém vem e agiu com ignorância. Você perdoa. Você não reagiu com ignorância. Você deu a Deus. Não é dentro do templo de 4 paredes. Porque Jesus já falava que templo e oficina são os mesmos locais. O lugar de orar, o lugar de louvar e o lugar de trabalhar é o mesmo local. Na fila do banco, na fila da farmácia, da padaria, onde quer que nós nos encontremos. A gente mudou tudo. Mudou o ponto de vista, a forma de como nós enxergamos a doença, a gente agradece pela doença, porque a gente sabe que é um processo de corrigenda para o espírito. O aperto financeiro, a gente não reclama mais, a gente leva na esportiva, porque a gente sabe que tudo passa. A gente sabe que Deus jamais vai deixar um filho seu desamparado.
partir do amadurecimento espiritual. E quando colocamos as questões espirituais em primeiro plano, nós estamos, enfim, atendendo a um apelo que Jesus nos fez há mais de 2000 anos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O que é buscar o reino de Deus? É chegar dentro dos templos religiosos, sentar e orar? É isso que é buscar o reino de Deus? Isso é uma visão infantil, né? Buscar o reino de Deus é, diante das contrariedades, não reagir com brutalidade. É servir no limite das suas forças, onde quer que você se encontre. E isso é buscar o reino de Deus. Está passando por dificuldade? Fé. Mesmo que você não compreenda o que está acontecendo. Fé. Deus não vai me desamparar. Buscar o reino de Deus. Tudo mais nos vai ser acrescentado quando a gente busca o reino de Deus, onde quer que nós nos encontramos. E aí, a partir desse momento é que começamos, de fato, a sentir paz em meio à tempestade. É nesse momento que estamos prontos para vivenciar uma nova série na escola da vida, que é no mundo de regeneração. E é com isso que nós iremos perceber que para alcançarmos o reino do céu físico, porque existe um reino dos céus físico e existe um reino dos céus abstrato. Para nós alcançarmos o reino dos céus físicos, que é o mundo de regeneração, nós precisamos antes conquistar o reino dos céus abstrato, que é a paz interior. Não existe a menor possibilidade de a gente viver no mundo de regeneração se a gente ainda não aprendeu a viver em paz consigo mesmo. Não existe a menor possibilidade. Então, é bom que a gente tenha em mente que existem dois reinos dos céus: o físico e o abstrato. Ou seja, enquanto nós precisarmos dos atributos dos planetas desta categoria, que é de expiação e provas, nós teremos de permanecer nele. Porque Deus não nos coloca no lugar que nós merecemos. Deus nos coloca no lugar que nós necessitamos. Pensa comigo. Tem uma criatura ali jogada na calçada. Eu passo do lado dela, o máximo que eu consigo é fazer uma prece para sair daquela situação. Eu não consigo fazer o que Chico fazia, o que Madre Teresa fazia, o que Irmã Dulce fazia com tanta facilidade. Nem ir lá perguntar o nome, como é que você está? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Quem falou de dinheiro? É de ir lá consolar. Não consigo, não tenho essa facilidade. Mas também não me preocupo em me esforçar. Eu tenho que trabalhar o que em mim se eu ainda não consigo? O que eu tenho que trabalhar em mim? Compaixão. Compaixão. Tenho vários corruptos no país em que eu vivo. Vários corruptos. Só que toda vez que eu vejo que algum deles cometeu algum roubo, alguma coisa contra a população, o que eu faço? Apedrejo virtualmente. Apedrejo no sentido figurado, porque a lei não me permite mais apedrejar no sentido literário. O que eu preciso desenvolver em mim diante daqueles que erram? Misericórdia. Se eu ainda não desenvolvi dentro de mim misericórdia, nem compaixão, aonde que eu vou desenvolver? No mundo de regeneração? Em meio de santos? Em meio de criaturas que não estão espiando mais? Em meio de criaturas que não estão errando mais porque já foram exiladas? Onde é que eu vou desenvolver essas virtudes em mim? No mundo de regeneração ou no mundo de expiação e prova? A resposta? Eu vou junto. Eu vou junto para aprender a ter compaixão com aqueles que ainda irão espiar, para aprender a ter misericórdia com aqueles que erram, porque eu ainda não aprendi. A maior prova disso é a forma como eu reajo junto àqueles que erram. É a forma como eu reajo junto àqueles que sofrem desesperadamente. Como dizia Mahatma Gandhi, não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Quer viver num planeta onde não tem sofrimentos, expiações de nenhuma natureza? Quer? Vamos aprender a adquirir paz no meio das circunstâncias difíceis. Aprendeu? Está em paz diante das tribulações? Agora sim eu adquiri o passaporte para ir para o planeta melhor. Só esse o caminho. Aí tem gente que fala,
Cristiano, mas eu sou espírita, eu trabalho na seara cristã. Uma vez, um camarada procurou Chico Xavier, falando que trabalhava tanto na seara cristã, mas que ele estava passando por tanta dificuldade, e não passava dificuldade. Já há muitos anos. Eu não estou entendendo, porque Jesus falou que o amor cobra a multidão de pecados, e eu estou sofrendo. E Chico ouviu tudo, com a paciência de Jó. Chico respondeu para ele depois, quando ele conseguiu se silenciar: meu irmão, os espíritos não deixam o trabalhador em estado de necessidade. O trabalhador na seara cristã. Os espíritos superiores não deixam o trabalhador em estado de necessidade. Se estamos trabalhando e estamos sofrendo, é porque, por enquanto, a nossa dívida tem superado a nossa boa vontade em resgatá-la. Você está trabalhando, só que a sua dívida ainda supera a sua boa vontade em querer resgatar a dívida. Você não reclama publicamente, mas por dentro você não aceita o que está passando. Não aceita. A sua dívida ainda supera a sua boa vontade de querer resgatar a dívida. Quando você age no bem, você age por causa dos aplausos dos holofotes. Você não age com amor, com a compaixão necessária. A sua dívida ainda supera a sua boa vontade de querer resgatar a dívida. É por isso que você sofre. Porque os espíritos não deixam o trabalhador em estado de necessidade. Você pode perceber que a maioria das pessoas que reclamam trabalha pouco na seara cristã. Trabalha pouco. Os maiores reclamões da vida são os que menos trabalham. Quer ser assistido, mas não quer ser assistente. Que tristeza, né? É porque a gente não compreendeu como é que a bênção de Deus chega aos que mais sofrem. Sabe como é que as bênçãos de Deus chegam aos que mais sofrem? Através de criaturas mais capazes. Imagina você, aquela criatura que está sofrendo ali, espiando na calçada. Eu vou lá e ajudo, dou um prato de alimento, consolo, cobertor, levo para um asilo. É uma bênção de Deus que chegou até ele. Só que a bênção de Deus teve que passar antes por quem? Por mim. Eu fui assistido ou não fui? A bênção de Deus para chegar naquela criatura infeliz teve que passar por mim, pela minha pessoa. Então, se eu quiser ser assistido, eu tenho que ser o quê? Assistente. Mas sair da zona de conforto é muito ruim, né? Melhor assistir Big Brother Brasil, Netflix, né? Caçar Pokémon. Então, independente das nossas falhas, independente do tamanho dos nossos maus pendores, todos nós que estamos aqui no salão, todos nós podemos, se for da nossa vontade, não esforço, se for da nossa vontade, encontrar paz interior. Pois é esse o paraíso da narrativa bíblica. Você lembra quando Jesus estava crucificado ao lado de 2 ladrões? Um deles falou o quê para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus falou para ele? Em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus mentiu para o ladrão? Fazia parte da característica de Jesus, da característica psíquica de Jesus, a mentira? Ele não mentiu. Mas por que o ladrão não foi para o paraíso com Jesus ainda hoje? Vamos refletir para a gente finalizar o momento de hoje? Jesus morreu que dia da semana? Na sexta-feira. Até nisso vocês estão com medo de responder, né? Pode responder com segurança. A igreja fala também que é sexta-feira. Jesus morreu que dia? Sexta-feira. E ressuscitou que dia? Ah, o lanche é depois, né? Entendi. Vou ajudar. Domingo. Morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Aí eu pergunto, como é que ele iria para o céu com um ladrão na sexta, porque ele falou que ainda hoje você estará comigo no paraíso? Como é que ele ia para o céu com um ladrão na sexta-feira, se no domingo ele falou para Maria Madalena que ele ainda não tinha ido? Quando ele encontrou Maria Madalena queria abraçar e ele falou, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. No domingo ele falou isso para Maria Madalena. Aí eu pergunto, o ladrão foi para o céu naquele dia? Na sexta-feira? Então Jesus é mentiroso? Não. É porque a gente não sabe que paraíso que Jesus estava se referindo. Observe comigo, está lá em João. Olha o que João registrou. Entre os judeus, para que no sábado
sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, o sábado, o Shabá, que é o principal dia para eles. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Quebrassem as pernas dos 2 ladrões, senão eles iam fugir. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com ele, com Jesus, tinham sido crucificados. Quebrou as pernas dos ladrões para que eles morressem lentamente depois de perna quebrada, para não fugir da cruz. Perna quebrada, naquela narrativa bíblica, significa o quê? Tribulação. Tribulação. As expiações que nós enfrentamos por conta dos nossos equívocos passados. O ladrão, ele não tinha envergadura moral para estar ao lado de Deus, coisa que só acontece quando foi espírito puro, puro, puríssimo, como Jesus. Quando Jesus falou, ainda hoje você estará comigo no paraíso, é porque ele percebeu no ladrão uma verdadeira vontade de mudar para o melhor. Quando você tem verdadeira vontade de mudar para melhor, você se transforma. Aí você começa a sair da sombra em que se encontra e entrar no paraíso, no reino dos céus abstrato. Não havia sofrimento espiritual para o ladrão. O ladrão estava de pernas quebradas, enfrentando tribulações, só que ele estava na paz do Cristo. Aquela paz que Jesus prometeu quando disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. O ladrão estava nessa paz. Então, se a partir de hoje nós enveredarmos esforços a favor de nossa verdadeira mudança, numa vontade verdadeira de buscar a paz interior, uma voz inaudível do Cristo irá nos dizer, em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Muita paz.